No vídeo de hoje. Você não queria fazer este passeio, não é, Hyron? Sinto-me um pouco culpada ao pensar que está fazendo esta viagem por minha causa. Episódio 14. Viagem através das colinas. No dia seguinte ao teste, Hyron acordou antes do nascer do sol. Não porque quisesse, mas sim porque foi literalmente jogado para fora da cama por seu irmão mais novo. Este, depois de perceber que os gritos não surtiam resultado, deu um jeito de puxar seu irmão para que caísse estatelado no chão. Hyron, levante-se! Levante-se agora! Ficou louco, Tyron? Você me paga. Eu quero dormir. Esqueceu que ontem eu fiz o teste de admissão à academia? Ainda estou recuperando as forças. Hyron, eu prometi a Lysian que nós a levaríamos hoje para ver o pôr do sol no mar, à beira da Grande Muralha, e mostraríamos a Cachoeira Azul também. Temos de partir cedo, caso contrário não vai dar tempo. Ninguém aqui pode ser tão mal educado com os convidados de nosso pai, mesmo em se tratando de você, Hyron, o Bronco. Eu não sou mal educado, pelo menos não mais do que você. Além disso, eu não prometi nada a ela. Você é que prometeu. E você acha que nosso pai permitiria que eu, uma criança de 12 anos e uma garota de 15 fôssemos sozinhos até as montanhas? Além do mais, é você que vai lá com mais frequência e que sabe o caminho direito. Por que tanta ranhetice? Vamos lá, vai ser divertido. Aquela garota é insuportável. Ela ficava fazendo piadinhas ontem durante o teste. Não vai dar para aguentar. Aquela garota seria insuportável se não fosse neta de Dion Silai, mas ela é. Se você não for, vou contar para o avô dela a sua falta de educação e também de consideração. Isto é chantagem. Chega de conversa. Você vai ou não? Eu vou. Disse Hyron, dando-se por vencido. Ótimo! O sol estava nascendo quando Hyron dirigiu-se para o estábulo. Lá se encontravam 4 outras figuras, além de 2 cavalos de porte médio e um pônei. Era difícil identificá-las no breu do início da manhã. Ao se aproximar, percebeu que uma delas era seu pai. Zairon estava sonolento. Nunca foi do tipo que gostava de acordar cedo, mas parecia ter aberto uma exceção para dar instruções a Hyron. Por isso, quando este se aproximou, não demorou a falar. Hyron, resolvi deixar a contragosto que fizessem essa pequena viagem. Tyron me contou sobre a sua insistência em fazer este passeio. Sei que você é responsável, por isso decidi permitir que levem Lysian com vocês. Insistência? Indagou Hyron, indignado. Eu sei que é verão e o clima está propício, mas não consigo deixar de me preocupar. Cuidem bem da neta de Dion. Deixe que os jovens aproveitem a juventude, mestre. Pare de amolá-los com suas preocupações de gente senil. Falou o comandante do exército dos Filhos do Fogo, que estava ao lado de Zairon. Você sempre teve a delicadeza de um elefante, Sironiel, mas acho que tem razão. Podem ir, crianças, e divirtam-se. Mas venha, general. Vamos esperar que Dion acorde para tratarmos de outros assuntos. Quero que você esteja presente. Sem dar qualquer chance para Hyron se explicar, Zairon e Sironiel retiraram-se, indo em direção à mansão dos Filhos do Fogo. Nosso jovem amigo então fitou as 2 outras figuras, que já estavam montadas. Quem mais seriam elas senão Tyron e Lysian? Enquanto esta estava montada num cavalo manso, esbranquiçado, aquele estava, como de costume, em seu pônei castanho, quase amarelo, que chamava de Dourado. Hyron tinha reservado para si sua égua, de nome Estrela, negra como a noite. A exceção era a mancha branca que ostentava na fronte, a qual lembrava um pouco o astro de quem recebia o nome. Lysian, ao contrário do dia anterior, não estava de vestido. Usava os trajes reservados às amazonas. Aliás, as mulheres na Terra das Sombras, ao contrário do que se poderia pensar, sempre foram grandes amazonas. Este fato remonta a uma tradição antiquíssima dos Filhos do Fogo. As mulheres, inclusive, sempre participaram, ainda que em menor número, das legiões imperiais, fato que causaria escândalo em algumas civilizações do continente. Apesar de ocuparem, em geral, uma posição inferior na sociedade, em decorrência da doutrina dos versos,
em razão da mesma doutrina, tiveram um tratamento bem mais liberal que em outros povos. Não se ouvide de que Larcon sempre deu grande relevância à força física, mas a firmeza de caráter sempre teve preferência. Hairon, enfim, montou em seu belo animal. Bem, acho que devemos partir. O tempo hoje está ótimo. Poderemos chegar lá bem antes do pôr do sol. Se pretende mesmo ir para a Terra do Vento estudar magia, Interrompeu Lysian com um ar professoral. saiba que de manhã costumamos, antes de qualquer coisa, dar bom dia às pessoas. Desculpe-me, senhorita. Bom dia. Falou Hairon irritado. Será que podemos ir agora, senhora da pompa e dos fricotes? Lysian fez uma cara feia e estava pronta para começar uma briga ali mesmo, se não fosse pela intervenção de Tyron. Pessoal, não estraguem o passeio. Vai fazer mesmo um lindo dia. Vamos aproveitar. Está certo, Tyron. Eu também acho que vai ser divertido. Não fique bravo, Hairon. Vamos? Abriu então um sorriso que desarmou o rapaz. Tudo bem. Desculpe-me pela provocação. Vamos. Partiram trotando não muito rápido, com Hairon à frente. Lentamente se distanciaram da mansão dos Filhos do Fogo. A temperatura do início da manhã, ao relento, era mais ou menos fria no verão da Terra das Sombras. Apesar disso, aquele prometia ser um dia ótimo, pois havia poucas nuvens no céu. Não que isto fosse qualquer garantia, já que o clima daquela região da grande ilha era bastante instável. A paisagem era impregnada de pequenas e médias colinas gramadas, qual ondas no mar. Havia também, espalhados pelo planalto, arbustos e árvores não muito altas. As gramíneas estavam cobertas de orvalho e uma névoa suave pairava sobre os campos sinuosos. À frente, podia-se ver claramente a sombra da grande muralha, na sua face oeste, que levava até as terras planas, ao nível do mar. Ao sul, podia-se enxergar entre as colinas a face meridional da mesma cadeia de montanhas, pela qual passava a estrada que levava a Roblayon Zain. Bem para o leste, ao longe, era possível avistar as Blailan e, além delas, as grandes montanhas vulcânicas com sua rocha nua. Eram chamadas pelo povo do norte de Failan e pelos Filhos do Fogo de Tai-Fanor. Pairavam majestosas no centro da grande ilha, incomparáveis a qualquer outro maciço montanhoso existente na Terra das Sombras. Por detrás delas, os primeiros raios de sol começavam a romper no firmamento. O dia já estava nascendo e o calor do sol era um alívio sempre bem-vindo para os habitantes da ilha. Durante toda a manhã, os viajantes cruzaram o planalto, indo em direção às montanhas, mais ou menos em silêncio. Mais de 5 horas se haviam passado, e Hairon parecia ainda sonolento e um pouco contrariado pelo fato de ter de fazer aquela viagem. Preferiria, com toda certeza, estar em sua cama descansando. Lysian, percebendo o fato, aproximou-se dele enquanto cavalgavam e perguntou: Você não queria fazer este passeio, não é, Hairon? Sinto-me um pouco culpada ao pensar que está fazendo esta viagem por minha causa. Bem, hesitou Hairon, surpreso com a súbita polidez da moça. Não é isso. É que eu estou um pouco cansado depois do teste de ontem. Ah, sim, o teste. Falou Lysian, estranhamente satisfeita por Hairon ter tocado no assunto. Você foi muito bem, Hairon. Desculpe a minha implicância ontem. Não tem problema, respondeu o rapaz, agora já cogitando a possibilidade de a neta de Dion não ser tão irritante quanto ele pensava. Escute, o que aconteceu ontem depois que eu saí? Depois que você saiu, nada de muito importante. Nada de muito importante? Falou Lysian, insatisfeita com a resposta. Então você poderia me contar o que aconteceu, já que não foi nada de importante, não é? Bem, Qual era a dúvida que o vovô queria tirar? Por que tanta curiosidade? Como eu estava dizendo, na verdade, não posso explicar muita coisa porque eu mesmo não tenho certeza do que aconteceu. Pergunte para o seu avô. Afinal de contas, se ele pediu para que você saísse da sala, talvez ele não quisesse que você soubesse da dúvida dele. Nesse caso, eu também não devo falar. Mas que raciocínio idiota!
Talvez até seja mesmo... É uma pena. Eu estava gostando bem mais da Lysian gentil. Já estava até me acostumando. Bem, vamos fazer o seguinte. Se você for bem educada e não fizer mais grosserias comigo durante a viagem, talvez então eu conte o que aconteceu, pelo menos o que eu me lembro. Que tal? Lysian não respondeu. Tyron, que estava bem à frente de seus companheiros de passeio e por isso alheio a toda aquela conversa, veio até eles. Já se aproximava a hora do almoço. O sol já está alto. Acho que são quase 18 horas, vamos almoçar? Eu estava procurando um lugar ideal e acho que encontrei... 18 horas? É isso mesmo. Nós almoçamos às 18 horas, vocês não? Não seja idiota, Tyron. Falou Hairon rispidamente. Você sabe que eles não contam as horas como a gente. Ele não está sendo idiota, Hairon. Disse Lysian, esforçando-se para ser gentil com o menino. Tyron, é que no norte nós dividimos o dia em 24 horas. Nós almoçamos na mesma parte do dia que vocês. Isso mesmo, Nanico. Eles almoçam às 12 horas. Eu acho esse um modo estúpido de contar o tempo. Afinal, se o mês tem 36 dias e o ano 360, nada mais lógico do que dividir o dia em 36 horas. Eu acho que vocês do povo do sul é que são estúpidos. Disse Lysian, já começando a ficar irritada. Somente vocês contam o tempo desta maneira. Nós do norte dividimos o dia em 24 horas, da mesma forma que quase todas as civilizações continentais conhecidas. Particularmente, eu prefiro a solidão à companhia dos bárbaros do continente do norte. Disse Hairon, sentindo-se como que dando um golpe vitorioso na adversária. Ora, seu... Falou Lysian, como que tateando seu cérebro em busca de uma resposta à altura. Ei, vocês! Que discussão mais estúpida! Eu não acredito no que estou ouvindo. Parece que eu é que sou o mais velho aqui e vocês, 2 bebês chorões. Hairon e Lysian entreolharam-se um pouco envergonhados. Quando a moça abriu um sorriso, o rapaz pareceu ficar ainda mais irritado. Como eu ia dizendo, eu achei o lugar perfeito para nós almoçarmos. É na margem do Riacho dos Peixes, perto de uma cascata. É um lugar encantador, Lysian. Tenho certeza que você vai gostar. Venham! Você está certo, Tyron. Você é o mais maduro aqui. Aquela discussão estúpida só podia ter partido de quem partiu. Vamos, eu terei prazer em ver este lugar. Vamos então! Respondeu Tyron, com um largo sorriso que revelava 2 covinhas em suas bochechas avermelhadas por causa do calor. Percebendo que Hairon não se mexia, completou. Vamos, Hairon. Não fique irritado. Está tudo bem. Ele empacou, Tyron. Vamos na frente. Tenho certeza de que ele nos alcança quando tiver vontade. Tyron olhou para o irmão com um olhar entristecido. Queria verdadeiramente que ele se divertisse com o passeio. Quando percebeu que Hairon não se mexia, partiu com Lysian na direção do riacho. Conversavam animadamente como velhos amigos. Hairon, que já estava um pouco para trás, permanecia em silêncio, remoendo sua irritação e mais arrependido do que nunca por ter cedido à pressão de seu irmão. Quando viu que os 2 começavam a se distanciar, teve vontade de retornar para casa dali mesmo. Não há razão para eu me sujeitar a essa tortura, disse Hairon em voz baixa. Talvez, porém, temendo a reação do pai, ao saber que tinha deixado os 2 sozinhos e indefesos, ou de Dion, seu futuro mestre, decidiu prosseguir. Cavalgou rapidamente em direção aos vultos que já começavam a desaparecer por detrás das colinas sinuosas.